Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Migrar. E hoje nós estamos com um episódio muito especial. Eu já vou apresentar a vocês a nossa convidada especial. Hoje estou aqui sozinha novamente, mas não fui abandonada. No próximo, o Alexandre vai estar junto. Mas hoje é um programa de meninas. E antes de iniciar, eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. A Faça o Seu Visto, a Comece Aqui EUA, que é uma concierge maravilhosa aqui, e a Dual Media Films. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. O que seria de nós sem eles? E agora eu vou apresentar para vocês uma mulher maravilhosa. Uma mulher que ela é conhecida, para mim, pela generosidade que ela tem. Quando eu converso com as pessoas sobre a Verônica, as pessoas sempre falam, nossa, a Verônica é uma pessoa muito generosa. A Verônica é uma pessoa que ajuda as pessoas. Então, Verônica, muito bem-vinda. Saiba que é esse o nome, é essa a característica que você tem. E isso é muito precioso. Nossa, é um prazer ter você aqui comigo hoje. Ô, Jane, o prazer é todo meu, gente. Muito obrigada. Eu fiquei muito honrada quando eu recebi o convite. E eu estava conversando com o Alexandre, Jane, antes de entrar aqui, um pouquinho sobre como eu me senti agradecida e como eu estava conversando com Deus sobre, ok, Senhor, eu vou conversar com a Jane, eu não tenho nada planejado que eu vou falar, eu peço que tu coloque na minha boca, Senhor, o que eu tenho que falar para as pessoas que estão escutando, que vai tocar o coração delas, que eu sei que vai sair do meu coração e é verdadeiro, gente, o que você escutar, o que você vai vir, é verdadeiro. Eu sei. Para mim é uma alegria ter você aqui com toda a riqueza de história sua. Então, aqui a gente fala sobre... Eu vou começar falando com você e você vai ficar muito à vontade. É uma conversa, um bate-papo. Eu vou começar a te perguntar, Verônica, qual foi o seu dia de decisão? A gente chama aqui de dia D, né? Quando que você decidiu lá no Brasil? Há quantos anos atrás você vai falar daqui a pouquinho? Em qual realidade que você vivia? E o que foi crucial para você decidir imigrar para os Estados Unidos? Jane, muita gente que eu conheço, inclusive na minha cidade, em Fortaleza, Ceará, eu fazia parte de um grupo de jovens, de mocinhas na igreja. Eu me batizei na igreja, eu tinha 19 para 20 anos. E nesse grupo eram várias jovens, né? E a maioria das jovens da minha igreja tinha o sonho de vir morar aqui nos Estados Unidos. Uau! Mas todas tinham esse sonho. Para mim, uma moça muito simples do interior do Ceará, eu achava um sonho tão grande que eu sequer me considerava capaz de sonhar de um dia vir aqui para os Estados Unidos. Eu achava assim, isso não é para mim. Nem cogitava. Nem cogitava a possibilidade de um dia vir morar aqui nos Estados Unidos. E eu não gostava do inglês, eu não estava na minha cabeça de vir morar aqui nos Estados Unidos. Mas eu até achava que as minhas amigas também ficam só sonhando. Essas meninas Assisti bobas. Muito filme. As meninas bobas ficam só sonhando, perdendo tempo. Só que Deus tem um chamado. Quando Deus chama, às vezes não está no teu plano, mas está no plano dele. E foi o que aconteceu comigo. O dia D aconteceu de uma maneira que eu não esperava. Uau, conta pra gente. Eu vou contar. Então, na minha cidade, era um homem, na minha época, eu estou falando há quase 24, 25 anos atrás. Tá? Uau! Na minha cidadezinha pequena, Caucaia, interior do Ceará, do Nordeste, as pessoas, era um homem na minha igreja para 10 mulheres. O mais feinho, o mais magrinho, era disputado a tapas. E eu, como já estava, minha cunhada, minhas irmãs, todo mundo falava que eu ia virar para Titi. Lá no Ceará tem um negócio de caritó. Você escutou falar? Já porque eu sou do Nordeste também. Eu do Nordeste vai ficar também. pro caritó. Vai pro caritó. Significa não vai casar. Não vai casar, quase 25 anos. Chegou aos 25 anos e as mocinhas mais jovenzinhas tinha mais chance, né? Sim. Então, eu digo, ok, tá bom, esse é o plano do Senhor. Mas eu tinha um desejo no meu coração de ser mãe, de ter minha família, e eu orava muito a Deus pedindo essa oportunidade, que Deus me desse a oportunidade de ser mãe. Inclusive, eu já tinha até o nome do meu filho, antes mesmo de casar. Uau! E aí, chegou um ex-missionário da minha igreja, e a gente começou a sair, deu certo, né, e tudo, só que
gente estava pensando em casar, só que eu senti no meu coração que não era. Uau. Que não era. E você sabe que a disputa era grande, né? Sim. E se aparecer um, você vai dispensar? Como assim? Como Já tem assim? uma fila lá você esperando. pede para casar, eu mando e você decide que não é. E eu digo, mas eu tinha uma impressão muito forte no meu coração que não era. E eu terminei o namoro. E nesse período de terminar o noivado, não era nem um namoro, nesse período de terminar o noivado, uma amiga, a irmã de uma amiga minha, mudou para Orlando nesse mesmo ano. E ela conheceu um rapaz aqui que ele trabalhava na Disney. Ele era o Mickey Mouse, o amigo do Mickey Mouse na Disney. E ela se sentia, assim, com desejo de agradecer a ele, de que ele é a irmã dela, para namorar com ele, porque ele estava solteiro. E é o que acontece que a irmã dela não gostou, porque ele não era a aparência mais bonita, ele não era o homem mais alto, ele não era dos olhos azuis, americano. Ele é um venezuelano, um cidadão americano venezuelano. E ela deu o meu telefone dizendo que eu era irmã dela para ele. Para arranjar um namoro. Para arranjar um namoro. Para não desapontar o amigo do Mickey. Exato. Aí o que aconteceu? Eu achei a voz dele linda, um locutor, ele trabalhava com a rádio, tu sabe, uma rádio mexicana. E aí a gente começou a conversar no telefone, ele achando que eu era irmã dessa minha amiga. E não era. Depois que eu vim descobrir toda a história. Uau. Mas a gente ficou conversando 1 ano no telefone. E eu tentei meu visto para vir para cá. Foi a primeira vez, o dia D, eu fui para Recife fazer minha entrevista para vir para cá, com tudo direitinho para ser aprovado o visto, e foi negado. Uau, mas o seu intuito era conhecer ele, era se encontrar com ele. Conhecer ele e vir conhecer, né? Porque a voz estava maravilhosa, mas eu queria ver a pessoa. Não tinha FaceTime, né? Não tinha. Tinha que esperar uma vez o telefone tocar para a gente conversar. E aí, só que meu visto foi negado, eu digo, então não era para ser. Sabe o que aconteceu? Ele foi lá no Ceará. Jura? Me conhecer. Uau. E claro que se apaixonar pela essa belezura. Como não? Como não se apaixonar? Que história, Verônica. E ele voltou depois para casar. Uau. E o casamento foi na igreja lá no Ceará, lotou. Que fantástico. Festa com família, com tudo. Foi gente, assim, história de Disney. História de Disney, né? Parece uma história de Disney. E para mim, eu nem estava acreditando que isso ia acontecer. Mas eu sabia que Deus tinha um propósito. Eu sentia no meu coração que eu tinha um chamado, eu tinha um propósito. Eu não sabia dizer onde era, quando era, qual era, mas não era casar com aquele rapaz. Isso é um ponto importante aqui, né? A gente saber diferenciar a voz de Deus. Saber escutar a voz de Deus. Não escutar a nossa vontade, ou o que estão falando, né? Como assim você... Sim. Como assim? A noiva? Como assim? Isso é tão difícil que você vai... Então, mas no meu coração, eu sou muito de escutar a voz de Deus. E ele fala muito comigo. E quando eu escuto, sempre dá certo. Quando eu não escuto... problema. Que às vezes eu sou teimosa também, nem toda vida... Somos, né? Somos, né? Então, o mais incrível de tudo, que depois, né? Então, resumindo, casei, 3 meses depois eu fui para o Rio de Janeiro para minha entrevista, e depois de 3 meses de casada, eu cheguei aqui na Flórida em 2001, em agosto de 2001. Uau! E foi, assim, incrível, porque eu nem, assim, não tinha... Vivendo um sonho. Não tinha nem... que saiu lá do Ceará, tá aqui, né? Na Disney. Na Disney, lá do Ceará, que nunca nem sonhou ser possível. É claro que depois temos histórias dos bastidores, de quando chegar aqui, daquela luta, ter que lavar prato para pagar passagem. Tem toda aquela história. Não é tudo bonito, não é tudo Disney. A realidade é que o sonho, aquele sonho da Disney, você sabe, tem hora que a Cinderela acorda. Exatamente, vira uma bomba. E aquele príncipe que você achava que era aquele príncipe, mas, como eu estou te falando, eu agradeço a Deus, porque... Meu marido, meu ex-marido, hoje em dia é divorciado, depois de 14 anos divorciou, ele não teria capacidade de ir me buscar, de me trazer, se não fosse por Deus. Uau! Hoje em dia eu vejo como que ele fez isso, não foi ele, porque depois de conhecer, de ver a realidade da pessoa, né? A realidade, aquele príncipe que eu criei na minha cabeça não existia. Não era tanto como eu achava. Mas Deus tinha um propósito tão grande por trás de tudo, que depois de 23 anos, eu olho para trás e eu digo,
como tu é maravilhoso, Deus. Você identifica a mão de Deus em cada processo. Em cada processo. Em nenhum momento desses 25 anos, 24 anos que eu estou aqui, nada que aconteceu aqui que não foi fácil. Vou te falar que não foi fácil. Eu imagino, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Em nenhum momento eu digo, mas Deus, por que tu me trouxe para cá? Porque quando eu olho, porque foi ele que me trouxe. Sim. Porque quando eu olho para trás, eu vejo a mão dele step by step, passo a passo, em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as dificuldades. Eu me sinto como um diamante bruto na mão dele, onde ele foi lá, ele foi me lapidando, me melhorando, Claro que continua, o processo é grande, ainda não estou shine como ele quer. Enquanto a gente está nesse mundo, a gente está em processo, em crescimento. Mas eu posso te dizer que esses 20 anos eles deu umas boas lapidadas. Caiu muito doce, muita poeira desse diamante bruto, né? Uau! E, assim, só gratidão a Deus mesmo. Voltando para trás, o dia que Deus me chamou para cá, foi o dia que eu terminei o noivado. Com o antigo noivo, com o missionário. Com o antigo noivo, com o missionário. Você sentiu que foi ali? Foi ali. Porque eu sabia que Deus tinha um propósito, tinha um chamado, uma inquietude no meu coração, que eu não sabia o que era, mas era um chamado. Uau. É um chamado, eu tenho um chamado. Você vive um chamado. Eu vivo um chamado. E aquilo ali, foi aquele dia que começou o meu dia D. Uau, que fantástico, eu não conhecia essa parte da sua história. Você vê, tem muita coisa pra gente conversar. Gente, tem muita coisa. 23 anos? 24 anos faz agora. 24 anos é muita história. Nesse trajeto, qual foi o seu maior desafio, Verônica? Aqui, foi a língua quando chegou? Foi os trabalhos? Foi a decepção de achar que tinha casado com um príncipe que não era um príncipe? O que foi mais difícil para você? Olha, o primeiro ano eu já não queria voltar. Você não tinha ninguém aqui? Não tinha ninguém falava português, eu não falava inglês. Eu cheguei no aeroporto, eu não tinha nem um centavo no bolso, eu vim com a fé mesmo. Uau. Eu não tinha um centavo, esperando o meu marido vir me pegar, e eu não tinha dinheiro nem para dar de gorjeta. Sozinha, ele não foi te buscar? Não, ele foi, casou comigo, voltou, 3 meses depois veio o meu visto, e eu vim com uma amiga, que conhecia ele, para cá. Só que eu não tinha dinheiro, ele não tinha dinheiro tampouco. Eu ganhava $7 a hora na Disney, trabalhando nessa época, 25 anos. Hoje em dia a Disney paga 15, 16, mas nessa época era $7 a hora. Que é pouco, né? Pouquíssimo, porque se há 20 anos atrás era 7, dobrou. 25, Em 25 anos. 25 anos. Então, assim, a realidade foi muito diferente, totalmente diferente. Mas eu não casei pensando que eu ia ser rica milionária com ele. Eu não casei que eu vinha para cá. Meu sonho era ter minha família e meus filhos. Esse era o meu propósito. O seu sonho era de ser mãe. Ser mãe. Esse era meu sonho. A maioria das pessoas vem para cá com um sonho americano, de ficar rica, de crescer. E o meu era de ser mãe mesmo. E foi por isso que eu não voltei. Uau. Porque eu sabia que esse era o meu chamado aqui, era ser mãe. Mas, claro que através de tudo isso, eu sou mãe de 4 filhos, como você sabe. Sim, Deus me presenteou maravilhosos. O tesouro da minha vida. É o Lucas, Luana, Alice e Leandro. Ai, que lindo. E é lindo ver o seu amor e a sua entrega pelos seus filhos. Você sempre enfatiza isso, onde quer que você esteja. Eles são a razão de eu levantar todo dia e fazer o que eu faço. Agora, através dele, veio uma missão maior. Né? É muito grande tudo o que Deus tem, o propósito é bem maior quando a gente entende, né? Sim. Então, voltando, o maior desafio foi a língua. Nessa época não tinha brasileiros aqui. Meu marido trabalhava à noite, né? E ele dormia de dia. Ou seja, eu não tinha nem ele para conversar. Sozinha. Eu não tinha ninguém para conversar. Solidão. Solidão, eu sentia que a minha língua ia pregar. E olha que eu era uma pessoa que, na igreja, eu estava em todas as atividades, super ativa. E, de repente, eu não tinha mais amiga, eu não tinha nem um marido para conversar, porque ele trabalhava de noite, dormia de dia. E aí eu fui trabalhar, ainda tinha que pagar a passagem de avião, que eu comprei no cartão de uma amiga. Uau! Então eu tinha que caminhar para um restaurante que ele conseguiu italiano, lavar um prato, eu lavava prato. Jane, eu nunca
lavei uns pratos tão pesados na minha vida. Foi seu primeiro trabalho Meu primeiro aqui. trabalho é de dishwasher. Uau. Quando a minha mãe perguntava, a minha família perguntava, e aí, como é que você tá? Eu digo, tô trabalhando, eu sou dishwasher. É chique. É chique, dishwasher, eu achava até bonito esse nome. Dishwasher. Mas, gente, eu chorei lavando prato Uau. aqui. Meu primeiro Natal, meu primeiro Thanksgiving, ação de graça, foi lavando prato aqui. Foi muito difícil. Eu tinha que pagar a passagem, eu sou muito responsável com as minhas contas e ela me prestou. sim. E o meu marido não tinha dinheiro para pagar e eu fui. E foi a forma que você achou. E sabe quanto que eles pagavam? $4,50 Meu Deus. a hora para lavar prato. Meu Deus. E eu trabalhei, eu acho que uns 3 meses ainda nesse restaurante. Olha, e o garçom quebrava uma coisa, estava a culpa em mim, eu não sabia me defender. Não falava o idioma. Não falava o idioma. Esse foi bem difícil. Depois fui trabalhar num outro restaurante, depois fui trabalhar no Walmart, Chick-fil-A, ou seja, os trabalhos... Foi crescendo. Fui crescendo. Foi aprendendo inglês No dia a dia. raça, Na vamos raça. falar. Na raça. Pegava ônibus, passava de Winter Garden para Sun Lake, no Chick-fil-A, que eu fui trabalhar, que foi meu segundo trabalho. Eu saía 2 da tarde e chegava às 6 horas da noite Uau. em casa. Você saía do trabalho Do Chick-fil-A, eu entrava às 7 da manhã, saía às 2. e chegava às 6? Às 6, porque eu pegava um ônibus para ir para Downtown Orlando. Downtown Orlando ia para Winter Garden, mas tinha que pegar... Ou seja, eu pegava 3 ônibus, cada hora era 1 hora. E hoje o transporte público não mudou muito, né? Não. Porque a gente é 100% dependente de carro. Aqui na Flórida, ter um carro não é um luxo. Não é luxo. É uma necessidade. É necessidade. Só que eu não dirigia. Quando alguém quer vir e eu Eu sempre falo, é. tem que ter carro. Não é opção não ter, porque se você for... Tem Uber, mas sai que é muito caro. Isso é muito caro. Mas eu queria deixar uma mensagem para você que está nos escutando aí, que talvez você não tenha nem ideia de vir morar nos Estados Unidos ou achar que é impossível, assim como eu achava. Só acredite, porque se Deus te chama, Ele vai te trazer. E Ele faz as coisas acontecerem, sem você nem perceber. Simplesmente Ele te chama. Agora, quando Ele te chamar, planeje. Porque eu não planejei, eu só confiei. Você só veio. Só vim. É bom planejar. Quanto tempo você passou sem ver a sua família? Olha, eu acho que uns 3 anos. 3 anos. 3 anos tinha que juntar dinheiro para Se passagem. comunicando por carta e telefone. E era aqueles cartãozinhos, não sei se você Cartão chegou... postal? Não, você chegou a uns cartão telefônico que você comprava nas lojas Sim. mexicanas. Sim, E te dava 60 minutos. Sim. E às vezes você ligava, Quando caía, vê, quando terminava já acabou os 60 minutos. Sim. Era assim que eu falava com a minha família. Uau. Foi muito difícil, muito difícil. Não tinha internet. Internet tinha, mas não tinha, né? Não tinha, Não 20, tinha, 20 e poucos anos Não atrás tinha. O telefone era esse. Telefone e carta. Carta, eu fazia um vídeo, mandava no Natal, mostrando um pouco a cidade. Eu até tem uma fita de videocassete. Que legal, Verônica. Você deve ter muito registro. Muito Nem tanto, bacana porque, gente, eu era tão pobre aqui que eu não tinha dinheiro para fazer essas coisas. Não Você tinha foi abraçada pela comunidade? Porque ele tinha família aqui. Não. Não? Ele trabalhava à noite, ele não tinha tanta conhecimento. É mais povo de trabalho high. Não foi tanto, foi muito só mesmo. Eu comecei a ir para a igreja e eu sou uma pessoa comunicativa. Sim. Aí comecei a fazer serviços voluntários. Foi a maneira que eu entrei na comunidade, porque eu não podia estar só dentro de casa ou só trabalhando, porque quando você trabalha aqui, você chega a trabalhar, volta para casa, trabalho, casa. Então, um conselho que eu dou é você entrar numa comunidade, procurar uma igreja que você se sinta pertencente. Sim. Aí eles te abraçam. Só que não tinha brasileiros, né? Nessa época. Sim. Então, eu fui para a Americana. A Americana é diferente. Sim. Primeiro que eu não falava, americano é high. Eles são mais distantes. Né? Mas não eles é... são muito... Não é distante. Eles são muito welcome. Eles If you need me, se você precisar de mim, se você não tiver comida, se você não tiver, eu te ajudo. Mas ele não está na tua casa. Não, ele não tem tá esse jeito de abraçar que a gente tem, né? De convidar para ir na casa. Não. O negócio dele é assim, e se você precisar de mim, você precisa de comida, tá aqui. Você precisa de roupa, tá aqui. Essa é a maneira do americano demonstrar afeto.
Não é abraçando, não é ir na tua casa, não é fazendo um churrasco. Para nós brasileiros, nada substitui esse contato, Esse né? contato. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas Orlando já tem tanto brasileiro, não vou para lá. Eu acho fantástico a nossa comunidade. Eu acho aqui. fantástica a nossa comunidade. Eu amo, hoje em dia, e eu sou muito grata a Deus, porque, puxa vida, não tem nada melhor quando eu vou assim, num evento e encontro um brasileiro, a gente conversa, a gente conta a nossa história, a gente se inspira um no outro. Quando a gente encontra mulheres, eu amo. Eu digo, gente, como eu gostaria de ter tido essa recepção aqui. Quando eu cheguei. Quando eu cheguei. E hoje você é isso para muitas pessoas. É por isso que eu faço com todo amor e carinho quando as pessoas estão chegando aqui. Não importa, às vezes vem de outro estado, é novo para eles. Sim. Outro estado, outra cidade do Brasil, de alguns. Eu amo acolher, porque esse carinho, esse acolhimento que eu não tive, eu gosto de dar para as pessoas. Eu vejo em você, Verônica, esse dom, porque é um dom divino, esse dom de acolhimento, porque muitas pessoas passaram por situações difíceis, tão difíceis, que fizeram elas ser amargas. De achar, se eu passei, você chega, você também pode passar. Eu sobrevivi, você sobrevive. E de você eu vejo bem o contrário. Eu vejo essa forma acolhedora. Nunca te vejo em um lugar, em um evento que você não esteja sorrindo, conversando, sempre junto, sempre feliz. Tá ali. Quem olha fala, nossa, parece que ela nunca teve problemas. Não, gente. Mas eu sempre fui assim também, sabe? A minha vida eu já passei por muitos problemas, né? Quando eu tinha 8, 10 anos, um dia meu pai saiu de casa e não voltou. Uau. E eu fui trabalhar na casa de família com 10 anos e eu não sabia nem fazer nada. Então, as pessoas nem me queriam, eu ia de casa para casa. E durante muitas dificuldades da minha vida, assim, eu estava sempre com um sorriso. Eu sempre sorrindo porque... É um dom divino, é um dom de Deus. É um dom de Deus. É um cuidado de Deus. Porque eu acho assim, eu não foco no problema, eu sempre tento pensar na bênção, no privilégio de poder estar viva, de poder ter uma oportunidade, saber que amanhã vai ser melhor. Sim. Uma coisa que sempre me ajuda, Jane, na minha vida inteira, seja lá o que estiver passando, eu sempre digo, isso vai passar, amanhã vai estar melhor. Por pior que seja a situação, bora lá. Nessa trajetória de 24 anos, 4 filhos, casamento, divórcio, você, como falou, já trabalhou em diversos tipos de trabalho. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? E mesmo nesse momento difícil, você manteve essa positividade, essa alegria? Olha, teve uma época, teve muitos momentos difíceis da minha vida, mas teve um que foi tão forte, que eu diria que pelo menos por um ano, o meu sorriso era meio amarelo. Uau! Porque foi muito, muito forte. Isso foi mais ou menos 2012 para 2013. 2013. Eu fiquei com meus 4 filhos. Não fiquei viúva, mas foi quase como que ficar viúva. Uau! E foi uma dor muito grande. E o mais difícil disso era que eu não podia mostrar para os meus filhos. Então, muitas vezes eu passei com crise, pânico, ataque, um monte de coisa, vocês imaginam. Imagina com 4 filhos sozinhos, sem família, sem apoio, a não ser o da igreja, que me ajudou quando eu precisei. Um amigo colocou gasolina no meu carro para me levou para limpar a casa. E o medo de que eu vou... Poxa, e agora o que eu vou fazer? Como eu vou manter meus filhos? Porque depois que eu tive minha filha, que nasceu prematura, que eu estava te falando, que vai fazer 20 anos agora, que é uma bênção na minha vida, também eu fiquei muito em casa, Sim. cuidando das crianças, 4 Sim, filhos, claro. né? Fazendo serviço voluntário, ajudando nas escolas. Eu fiquei mais em casa, que era o meu sonho, né? Sim, ser mãe, cuidar dos Sim. meus filhos. Então, teve essa época, né? Mas como eu estou te falando, você ouviu falar a história do cretino? Que Sim. tipo, você conhece, né? Sim, conheço. Então, hoje eu olho para trás e digo, puxa vida, eu fui jogada na piscina com os crocodilos e com 4 filhos nas costas para sair viva. Então, assim, teve esse ano, 2013, eu nunca vou esquecer, porque foi como um belo dia da sua vida, você acorda, um dia normal da sua vida, cuidando da sua casa, dos seus filhos, e aqui na Flórida tem uma coisa que a casa em alguns lugares, sink. Parece que a areia afunda. Sim. E o que tiver naquela região afundou e até pode desaparecer, né? Então, nesse dia eu senti que tivesse um whole sink, um buraco. Tudo desapareceu debaixo do meu pé. Uau! E
esse dia foi um divisor de águas na minha vida também. Foi o dia mais difícil. O dia mais difícil nessa América. E olha que eu já passei muitos dias difíceis na minha vida. Eu imagino. Mas esse foi muito difícil porque não dependia mais só de mim. Eu tinha 4 filhos para cuidar. E eu senti assim, sozinha. Esse dia eu senti que o mundo desabou, mas Deus me levantou pelas mãos dele e me disse, continua firme que isso vai passar. É lindo isso chega até a emocionar, porque geralmente quando a gente chega nesse ponto difícil, que eu acho que todo mundo na vida teve esse dia tão difícil, todo mundo que tem uma grande história, ela teve um grande problema. Sim. Ela venceu uma grande barreira. Sim. E exatamente quando você falou, quando parece que tudo está afundando e você não sabe mais onde você está pisando, dali vem uma mão que te resgata. E você, olha, eu fechar meu olho, eu posso te dizer que eu posso sentir, quando eu fecho meu olho, a mão de Deus ali sobre mim naquele momento, naquele ano tão difícil. Porque, gente, eu não poderia ter aguentado sozinha. Uau. Foi muito, muito difícil. E é muito pessoal para falar, mas eu não vou falar porque envolve Sem problemas, fique à vontade. Eu só vou te falar que, mesmo tendo esse ano muito difícil, foi o momento que eu mais senti a mão de Deus sobre mim e sobre meus filhos. Isso. Porque é Deus falando, filha, você não está sozinha. E o mais engraçado é que uns dias antes eu tinha feito uma oração, assim, você cuidado com o que você ora, viu? Eu tinha feito uma oração, eu estava com 14 anos de casada e o meu casamento não estava indo muito bem. Uhum. Então eu orei a Deus e falei assim, Senhor, me ajuda, porque eu vim na luta para resgatar esse casamento. Eu digo, Senhor, me ajuda a arrumar esse casamento ou quebra. Uhum. Porque como tu me trouxe para cá, como que tu escolheu ele para ser meu marido, ou tu me ajuda a arrumar ou não foi para esse tipo de vida que... porque eu queria minha família eterna, eu queria meu marido, eu queria minha família. Sim. E eu estava nessa batalha para salvar o meu casamento, minha família. E eu orei uns 2 dias antes, Senhor, me ajuda, arruma ou quebra. Uau. E aí no outro dia quebrou. Uau. No outro dia despedaçou. Uau. Mas aí tudo isso me mostra também que tudo tem um propósito. Sim. Tudo tem um propósito. Sim. E eu sou muito grata pro meu ex-marido. Sim, você tem 4 filhos maravilhosos. Eu tenho 4 filhos maravilhosos. Eu sou muito grata por ele, que se não fosse por ele, eu não teria nem meus filhos, nem estaria aqui. Exatamente. E os caminhos, né, os buracos no caminho que a gente passa, que a gente aprende a passar, aprende a desviar, nos fazem quem nós somos hoje. E se isso não tivesse acontecido, eu vou te falar que talvez eu estaria trabalhando numa escola, não com seguros, hoje eu trabalho com seguro, ajudando nossa comunidade brasileira e quem necessita. Talvez eu estaria numa escola, simplesmente, não sei, sendo auxiliar de professora, porque eu não tinha as graduações necessárias, porque eu queria estar ajudando a comunidade. Deus usou aquela situação, você viveu uma situação onde você tirou forças para um propósito maior. Conta pra gente, hoje você é uma mulher de sucesso, você é uma empresária, empreendedora, você está envolvida na comunidade brasileira, você ajuda pessoas, você estende a mão. Conta um pouquinho como que você saiu dessa situação, onde você se viu, como que eu vou sustentar meus filhos, para ser quem você é hoje. Eu vou contar uma coisa que é bem profunda. Aqui nos Estados Unidos, Jane, você sabe que tem muitas formas e ajudas para mães solteiras, né? Quando eu estava casada, gente, eu pegava fila nas igrejas, cesta básica para alimentar meus filhos, porque meu marido não ganhava muito bem. Uau. A gente vivia com dinheirinho contadinho, mal sobrava para nada. É aquele tipo que me dava $5 para comprar leite e dá-me troco. Uau. E essa era assim, a minha vida durante esse período de 14 anos. E quando eu fiquei sozinha com meus 4 filhos, aqui nos Estados Unidos tem ajuda para comida, tem ajuda até para pagar a eletricidade, e tem um programa chamado... aqui tem o welfare, que chama, né? Ajuda, chama Seção 8, que ajuda a pagar a casa para mães solteiras, mãe com filhos. E eu tinha uma casinha e eu poderia entrar nesse programa, mas eu digo, não, eu vou salvar minha casa, eu vou pagar minha casa e eu vou trabalhar. Precisei sim da ajuda de comida por um tempo, porque meu dinheiro não dava realmente para comprar comida e pagar a casa e pagar tudo. Sim. Então,
Mas eu descobri uma coisa. É muito fácil a gente cair dentro dos 95% da população do welfare aqui do governo. Que vive de ajuda. Que vive de ajuda. Eu conheço Sim. famílias, eu conheci famílias que vivem de food stamp, seção 8, de Uau. toda a ajuda possível. Tem um monte de filho. E eles criam um círculo do próximo. Do filho vai entrar também na seção 8. E o Vai outro ter mais dinheiro, vai ter mais um pouquinho, e às mais vezes ajuda. a pessoa tem a oportunidade de ter um trabalho melhor, de ter mais dinheiro, mas não, se eu for pegar isso, eu vou perder meu benefício. Uau. E teve uma época na minha vida, e por um tempo, eu acho que eu usei food stamps por um bom tempo, e eu não quis outras ajudas, eu quero manter minha casa, quero fazer, mas eu me senti um dia, porque eu aprendi que é muito fácil a gente julgar também as pessoas. Sim. É muito fácil a gente cair no sim. julgamento. A gente tem essa... E eu, com um dia, eu estava pensando, Senhor, me dá... Porque eu já falei, eu peguei cesta básica, Sim. eu fui para filas nas igrejas pegar Sim. cesta, porque eu agradeço muito a Deus que me ajudou muito. Eu vivi de food stamps por um tempo, mas eu decidi quebrar esse círculo. Eu não quero criar meus filhos num círculo de escassez. Meu filho, às vezes, pedia para mim, mãe, eu quero um McDonald's. Eu nunca disse para ele, meu filho, eu não tenho $5, não tenho $1 para pegar o McDonald's, porque senão vai faltar para pagar a luz. Sim. Mas eu dizia para ele, meu filho, o McDonald's dá diabetes. Um dia, minha amiga levou meu filho para comer no McDonald's. Ele falou, não, McDonald's não dá diabetes. A gente falou isso. Isso é um cuidado, importância para que ele não crescesse com a mente de escassez. Eu decidi a não deixar meus filhos cair num círculo do sistema. Sim, porque é muito sim. fácil a gente cair nele. Com certeza. E se acomodar. Sim. Eu conheço pessoas tão acomodadas dentro do sistema, deixando de crescer porque não quer perder os benefícios que o governo dá, porque ele dá aqui. Então, uma das coisas que eu quero falar para você, Jânia, que não é fácil. Primeira vez que eu deixei de usar o food stamps, que eu fui usar e pagar a comida da minha casa com meu dinheiro, caracolas, doeu, como eu vi como é caro a comida. Que caro, gente! Porque o food stamp no Brasil não é igual, mas é como o Bolsa Família. É como um Bolsa Família que o governo dá aqui. Exatamente. E eu sei que tem momentos, e esse programa foi criado para ajudar mães e pessoas que passam por dificuldade, por catástrofe, e eu sou eternamente grato por essa ajuda, senão não poderia ter alimentado meus filhos com o dinheiro que eu fazia. Mas não eu pode trabalhava ser uma muleta, né? Não pode, vira uma muleta. Eu te falo que eu me identifiquei e muitas vezes eu julgava as pessoas dizendo como que as pessoas conseguem viver só dependendo disso? Como entender? E eu tive que passar por isso para ver que é muito fácil a gente se acostumar. Pegar aquele cartãozinho do food stamp, ir no supermercado e comprar tudo que você quiser. E um dia que eu fui comprar com o meu dinheiro, que eu disse, eu não quero mais, porque o Deus vai prover, Ele vai prover, Ele já proveu, mas agora eu posso comprar. Caramba, eu vi, digo, gente, como é cara a comida. E é um ponto que você chega, que se você não tiver a mudança na mentalidade, se não for algo trabalhado no seu caráter aqui dentro, você volta. Não, vou pegar só mais um mês. Só mais um mês. Vou juntar um pouco mais de dinheiro, vou pegar um pouco mais. Agora, voltando aqui para o que você tinha me perguntado, que foi como foi que eu cheguei a ser essa mulher que eu sou hoje. Sim. Que Pode falar sem modéstia. Eu me considero uma mulher bem-sucedida, uma mulher bem realizada. Eu tenho meus filhos, eu tenho o meu negócio, eu tenho uma equipe que eu amo, eu tenho meus clientes que eu amo. Como é que eu fiz isso? Eu não fiz isso. Mas foi uma decisão de deixar Deus me guiar no processo. Uau! Quando eu estava, como eu te falei, sem dinheiro, que a minha amiga veio, colocou gasolina no meu carro, me levou para limpar uma casa. Com certeza vocês não conhecem, mas vamos pensar o lugar mais pobre que existe no Brasil, que talvez vocês não vão conhecer, talvez vocês vão conhecer uma casa, que a primeira casa que eu fui limpar aqui, chama Casa de Moving Moval, Pine Hills. Uau, eu conheço a região. Você que está no Brasil, você vai pensar, nos Estados Unidos não existe isso. Existe, né? Minha amiga, eu vou falar porque você não está comendo. Você já viu, eu vi um filme uma vez, que para mim filme, eu tenho horror à barata. Eu também. E você sabe que tudo que você tem medo atrai? Sim. Então, eu fui limpar essa casa com essa minha amiga. E era bolsas de barata. Misericórdia. Misericórdia. Eu te digo, mas eu precisava do dinheiro. Nossa. Foi a primeira casa que eu fui limpar. Era bolsas de barata. Você abria gavetas, caía barata. Você Meu abria Deus, Verônica. Mulher, eu nunca vi na minha vida. Eu seria incapaz. Eu não tinha outra opção. Uau. Eu tinha que fazer.
E tinha, tá pedindo nas igrejas, pedindo o pastor para me ajudar, pedindo todo. Não, mas eu tinha Você que fazer. poderia estar pedindo, mas você Poderia. decidiu enfrentar até essa situação para sair da situação que você estava, né? Isso. Para dar e você não tinha noção aonde Deus ia te levar. Eu não tinha noção, mas eu sabia que Deus tinha um propósito. Lembra que eu te falei que eu tinha orado? Sim. E eu tinha orado e eu queria, eu confio muito em Deus. O processo era árduo e eu sabia que ia ser árduo. Quando eu falei, Deus, arruma ou quebra, e ele quebrou, Uau. eu sabia que é como Ele faz você o vaso derrubar, novo. é como você derrubar uma casa e construir ela de novo. Um vaso É quebrado. um vaso quebrado. Ele vai reconstruindo. Reconstruir de novo. E eu sabia que o processo era difícil, doeu. Tive crise de pânico, ataque, como eu te falei, fui parar no hospital. Uau. Chorei muitas vezes dentro do closet, para os meus filhos não ver. Chorei dirigindo, chorei limpando casa, os olhos tudo inchados, eu tinha o pólen, alergia. Tudo era alergia. O ano inteiro. Alergia o ano inteiro. Uau. Mas agora a gente contar que nesse processo de limpar a casa, eu conheci pessoas maravilhosas que me abriram a porta, que me ajudaram, porque eu agradeço muito. Inclusive, uma delas é a Clô do Tones. Ai, que Ela foi a fantástico. primeira amiga que me abriu a casa dela para me limpar. Me deu esse trabalho por um ano. E aí outras irmãs da igreja eu fui limpar para sair dessas casas cheias de barata, Sim, que era uau. muito difícil. E aí porque eu fui pedir, gente, eu não estou pedindo ajuda, eu estou pedindo, me dê um trabalho. Aham. E eu vou cuidar da sua casa e vou limpar como fosse a minha. E eu deixava aquelas casas brilhando. Até hoje em dia tem gente que me liga e pergunta, tu não tá limpando casa? Eu digo, não estou limpando Hoje mais. tem algumas pessoas que limpam. Hoje em dia tem uma pessoa que limpa a minha casa, eu sou muito grata também. Uau. E aí, amiga, nessa limpando casa, eu já estava com quase, acho que eu tinha 40 anos já. Eu não sei quantos anos eu tenho. Não, Eu estava essa quase, pele, gente, não vou nem perguntar. tava quase com 40, eu estava por aí. E o corpo estava cansado, porque era 3, 4 casas por dia. Eu sou muito perfeccionista, eu gosto das coisas muito perfeitas, limpa. Quando eu vou limpar, eu quero Excelente. excelência no que eu vou fazer. Então, eu ficava muito cansada. Chegava em casa, ainda tinha que pegar as crianças no before school, after school. Quando eu fui Uau. deixar minha filha no daycare a primeira vez. Foi muito difícil também. Uau. Então, eu tive que pegar, buscar, deixar todo dia, de manhã, de tarde, de noite, depois de limpar a casa, voltar, trazer para casa. E eu digo, Senhor, eu sou muito grata por esse trabalho, porque está pagando o meu mortgage, está pagando a minha casa, está pagando as necessidades, né, que a gente tem, eu pude manter. Uma das coisas que o meu ex-marido falava, ele falava para mim antes, né, que ele dizia que eu não era capaz nem de pagar uma luz quando não sabia fazer nada. Uau. E essa foi uma das coisas que eu tive muito pânico ataque, porque eu achava que realmente não era capaz de fazer nada. Porque você ficou ouvindo já- aquela é, narrativa. Aquela narrativa, cuidado com o que você escuta, porque não é verdade. É. Nós somos capazes de fazer muitas coisas. Sim. E aí, limpando casa, um dia eu falei para Deus, eu quero fazer uma coisa diferente. Minha vida, Jane, era tipo assim, tem uma frase que fala, coloca o pé que Deus coloca o chão. Sim. Todo dia eu colocava É meu isso aí. pé e Deus colocava Molha o o chão. pezinho na água que Deus abre o mar. Isso. Molha o pezinho que Deus abre o mar. E aí, um dia eu chegando em casa muito cansada, depois de limpar 3 casas, pegar meus filhos no after school, e aí uma vizinha, que eu não conhecia muito, porque eu não sou muito de estar falando com as Aham. vizinhas, mas ela sabia, né, que mais ou menos o que tinha acontecido, falou para mim, Verônica, eu estou fazendo seguro de vida, então não quer? Não quer que o rapaz vá aí? Aí eu digo, manda ele lá em casa. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar um seguro de Vou vida? pagar mais Mal uma tô coisa. podendo pagar o seguro do carro, que é obrigatório. Aí chega o rapaz na minha casa e me faz uma cotação e era $20 o seguro de vida. E eu digo, uau, porque como eu não tinha família, eu pensava de morrer, se eu morrer, Sim. eu vou deixar pelo menos $100 mil para minha amiga ter um dinheiro e cuidar dos meus filhos, né? Porque eu não posso deixar 4 filhos com todas as dívidas. E aí eu fiz o seguro de vida. Isso me deu uma tranquilidade, uma paz, assim, que eu vivia preocupada. Quem vai Uau. cuidar dos meus filhos sabe que aqui, se você Sim. deixa seus filhos, Sim, vai o para casa, né? governo Governo toma e toma tudo. aí. E aí eles vão ter roupa, comida, mas não vão ter amor, Sim. né? Porque Sim. ninguém sabe como é que tá nessas Sim. casas. E essa era uma das minhas maiores preocupações. E quando eu fiz um seguro de vida, eu sei, ok, minha amiga, tu é a beneficiária. Se alguma coisa acontecer comigo, tu tem $100 mil para cuidar dos meus filhos. Uau. E aquilo me deu muita paz. Aí eu falei para esse rapaz que fez o seguro de vida, eu falei, vem cá, como é que tu faz dinheiro, gente, com $20? Eu ficava tão feliz.
E eu queria fazer isso também, até para trazer tranquilidade e paz para as pessoas, para os pais, para mães, saber como é importante ter uma segurança, né? Se alguma Sim. coisa tu não tá, tu poder ajudar a saber que alguém pode ter um dinheiro para cuidar dos seus filhos. Aí ele falou assim: ah, ele fez um cálculo lá, ele disse, na realidade é $20, mas eles adiantam 12 meses, então na realidade dava 180. Aham. 180? Já é Já é quase interessante. mais do que uma casa. É. Aí eu digo, interessante. Como é que eu faço para fazer isso também? Aí ele falou, você tem que estudar, tem que tirar a licença. Aí eu digo, ai meu Deus, estudar, como é que eu vou estudar? Trabalhando, limpando 3 4 casas, filhos. 4 filhos, before and after school. E aí eu digo, bom, me pode fazer como é que eu estudo? Me mandou um link. Aí eu fui ver, era inglês. E meu inglês nessa época não era, Aham. eu conseguia falar, me comunicar, mas não, a linguagem de seguro é quase grega. Sim. Você sabe falar de Muitos termos, diapers, sim. playground, coisas do seu Sim. dia a dia, mas não sobre copayment, todas essas coisas que eu Sim. tinha que aprender. E eu comecei a estudar, mas era assim, ai, minha nossa, era muito difícil. Acho que não é pra mim. Não é para mim, muito cansado. Chegava às 5 horas da tarde, 6, 7, 8 às vezes. Aí tava todo mundo para dormir. Lá pelas 10 eu terminava, estudava até às 2 da manhã, levantava de novo às 6 da manhã. E aí eu tomava Uau. notes de 10 da noite às 2 da manhã. Ia durante uma casa para outra, eu ia lendo, e assim eu fui fazendo por 3 meses. E todo mundo falava para mim: nossa, não vai passar, não, isso é muito difícil. Eu já fiz 4 vezes e ainda não passei. Eu digo, ai, Jesus, só Você Deus. passou de primeira? Passei com 98. Uau. É uma pontuagem muito alta. Normalmente as Uau. pessoas passam com 70 e olhe lá. Meu Você é uma minha filha guerreira. passou com 70 e americano. Uau. Depois de tentar 3 vezes. Eu passei Uau. na primeira. Eu digo, Deus é bom demais comigo, porque Ele me deu um dom de aprender. Eu leio, eu escrevo, eu memorizo. Fantástico, você Eu memoriza. fiz a prova em menos de 1 hora, que a gente demorou Uau, 2 Verônica, horas. que fantástico. Eu digo, Deus, tu é É a maravilhoso. mão de Deus É a em mão de tudo, Deus. né? De tudo. Tudo que Ele quer, Ele põe para mim e acontece. Aí você passou, começou a trabalhar com isso? Não, Não? porque tirar a licença é só o primeiro passo. Depois você tira a licença, você tem que aprender os produtos, porque a licença é para você ter o direito de fazer. Mas o que você vai fazer? Tem que Você tem que se aprender. cadastrar com as empresas, você tem que entender o produto, você tem que estudar. Aí começou, pegar meus filhos de sábado, levar lá em cima, onde tinha os treinamentos. Aham. Os 4 pequenininhos, que estavam tudo lá sentado perto de mim, eu ia estudar e aprender Uau. sobre. E aí, depois que você aprende, como é que você vai vender se você só está limpando casa, não conhece ninguém? Para os donos das casas. Não necessário. Era americana, a maioria já tinha. Uau. Né? E brasileiro eu não conhecia Sim. quase. Nessa época não tinha quase. O que é que eu fiz? Fui comprar leads. Sabe o que é isso? Sim. Você entra, você compra leads, Sim, que sim. custava $10, que eu pegava o dinheiro e ia limpar a casa, Sim. comprava leads, marcava hispanos, porque não tinha muito brasileiro, Aham. ia lá em São Cloud, chegava lá, a porta não estava aberta, e esse foi meu começo, bater porta, e aí Porta em de porta porta. em porta, porque eu queria, na realidade, eu sou apaixonada por seguro de vida, é uma coisa que eu acredito piamente de que traz paz para as pessoas. Você tem- Fantástico, porque quando você falou que você fez o seu primeiro ali seguro de vida, você não pensou, quanto é que eu posso ganhar, mas a paz que as pessoas precisam para As ter paz, porque isso. você sabe o que é você não ter paz. Quando É. você acha que se acontecer alguma coisa comigo, como vai ficar meus filhos? Sabe dizer assim, eu não tenho $100.000 para dar para minha amiga para cuidar deles. Enquanto eles crescem, eles podem trabalhar. Mas eu tenho um seguro de vida agora. Se alguma coisa acontecer comigo, ela vai ter pelo menos $100.000 para ajudar nas despesas. Uau. Né? Então, aquilo ali me trouxe muita paz. E por isso que eu me Você apaixonei queria estender isso para outras para pessoas. uma pessoa generosa. Para ajudar, trazer pessoa paz para outras generosa. pessoas. E esse é uma coisa, um segredo do sucesso em qualquer negócio que você vai fazer, é achar uma coisa que você ama, acredita e que possa trazer benefício para outras pessoas, não para você. Eu não estava procurando, claro, que eu queria sair, né? Sim. Mas era um produto que, para mim, transformou a minha Ia vida. transformar a vida de Ia transformar a vida de E outras pessoas. transforma, né, Verônica? Hoje a gente vê muitas pessoas chegando aqui e a saúde, o seguro de vida Não, deixa é eu uma te contar. preocupação. Olha como Deus é. Eu só queria fazer seguro de vida, mas eu terminei estudando sobre seguro de saúde também. Até porque eu trabalhava nas igrejas, fazendo serviço voluntário, lembra no início? Aham, sim. Fazendo plano de saúde para a comunidade carente. Uau. Foi onde eu aprendi quantas pessoas vivem do governo. Uau. Quando eu vi o ciclo
de pessoas que vivem de Medicaid, de food stamp, porque eu fazia isso para todo Sim. mundo. E isso foi muito bom porque eu disse, eu não quero fazer parte desse círculo. Eu quero que meus filhos cresçam Cresçam em um ambiente em um ambiente diferente. que não seja de escassez, de que eles Sim, não são capazes, que sim. eles são capazes. Esse país é um país Da- das É verdade, oportunidades. é O verdade. mundo, aqui tem muitas É verdade. oportunidades. Então, eu via muito esse ciclo de comodismo, das pessoas não quererem crescer, só Sim. de querer essa ajuda. Foi aí onde eu vi essa parte. Porque senão talvez eu tinha caído sem me dar conta. Sim. Se Deus não tivesse me mostrado isso, Ver que todos os caminhos que você passou, sofridos, mas de todos, Deus sempre quer mostrar alguma coisa pra gente. Mas nem Deus sempre a gente tira a lição. Mas você, de todos, você tirou uma lição. tirei uma lição. De todas eu tirei uma lição. Porque eu fui para as igrejas ajudar, porque eu queria me sentir útil. Então eu caí nessa parte, tinha várias coisas que você podia fazer lá, mas eu fui porque chegavam os hispanos com as cartas de Medicaid para ler, e eu não lia inglês, hein? Mas eles chegavam com as cartas, eu virava, estava espanhol do outro lado. Eu aprendi a Sim. ler inglês e espanhol, lendo e traduzindo essas cartas. Olha Que só como Deus é fantástico. maravilhoso, né? E ao mesmo tempo, quando eu me vi nessa situação de viver, né, dependendo do welfare, food stamp, Aham. Medicaid, seção 8, todas essas coisas que eu tinha aprendido fazendo serviço Sim. voluntário, e eu digo assim, Senhor, se eu não tomar de cuidado, eu vou ficar nesse ciclo. E eu preciso sair Eu daqui. preciso sair daqui. E aí, voltando na licença, que eu não sei como foi que eu me inscrevi, porque eu só queria fazer seguro de vida, Sim. na 215, que é vida e saúde. E eu não queria fazer saúde, porque era burocrática demais. Aham. Mas adivinha o quê? Uma amiga que veio de Boston para cá, não sabia como funcionava o Medicaid, eu sabia, comecei a fazer para ela. A outra que veio para cá, que não sabia, eu sabia, fiz para ela. É sempre assim, né? Aí a outra que chegou, enfim, aí eu comecei a ajudar a outra, ajudar a outra. E as pessoas me perguntavam, Verônica, tu não faz seguro de saúde? Não, mas eu indicava uma outra amiga que fazia. Aham. Não, eu não faço, eu faço seguro de vida. Aí, então tá, eu fazia o seguro de vida e o seguro de saúde eu passava para outra amiga. E eu tinha a Aham. licença. Já tinha a licença para fazer. Só que não falando mal de ninguém, Sim. nem todo mundo tem o tempo e a paciência de ajudar, de ler as cartas que Sim, chegavam. sim. Elas voltavam para mim. E eu continuava ajudando. E eu continuava ajudando. E eu sabe o quê, gente? E Vou abrir. espalhou aqui em Orlando. A Verônica atende o telefone e ela te ajuda com o seguro. Uau. E aí espalhou e eu comecei a atender todo mundo de seguro de saúde. Hoje em dia eu faço mais seguro de saúde do que de vida. Porque de vida era o plano de Deus pra Hoje em você. dia de vida, as pessoas me pedem, eu nem ofereço, eu não compro mais leads. Uau. Porque saúde era o que as pessoas tinham mais dúvida, Sim. era o que as pessoas mais precisavam e eu sabia, porque eu tinha aprendido, tinha a licença, e eu digo, ok, não quero fazer, mas eu vou fazer. Senhor, já entendi, Senhor, é isso que tu É quer esse que o eu caminho. faça. Porque E era assim a você faz com necessidade. excelência, né? Não E há uma agora, pessoa hoje em que fale dia, que não fale da sua excelência. hoje, se você vê meus Googles, reviews, eu olho, às vezes eu vejo assim, digo, Deus, obrigado, porque é bom saber que as pessoas reconhecem o que você faz com amor. Sim. E o que eu faço realmente é com amor, de verdade, é com amor. Primeira coisa, por ter 4 filhos aqui, passei por muito aperto. Eu imagino. Então, uma vez minha filha caiu do banquinho, tomando breakfast de manhã, dormiu, e enquanto eu estava preparando o breakfast, quando eu vi, ela estava debaixo da mesa se tremendo Meu todo, deu uma Deus. convulsão. Ela caiu, bateu o queixo, quebrou e deu uma convulsão. Quando eu olho ela ela tinha o quê? 4, 5 aninhos por aí. Quando eu olho para ela debaixo da mesa, que eu vejo a menina Meu toda Deus. roxa, se tremendo, eu digo, meu Deus, eu comecei a cair no chão, comecei a chorar. Eu não sabia falar inglês, eu não sabia falar espanhol. Nossa. Como é que eu digo, o 911? 911 é a melhor bênção da minha vida. É. Chama o 911, gritando, vem para casa, eu dou um atendimento, depois eu vou para o hospital mais calmo. Por que é que a Verônica, dona de uma seguradora onde tem mais de 500 empregados, ainda atende o telefone no sábado, atende o telefone no domingo, fica para emergência, para mães? Uau, Verônica. Outro dia, que uma lindo. mãe me liga, no domingo, chorando, desesperada, porque a filha caiu, estava sangrando, a bebezinha. Meu Deus. Eu digo, aí eu acalmo, porque
é mais fácil se acalmar os outros do que você se acalmar quando você vê seu filho. Então, acalma, fica tranquilo. Ela cortou a boca, não deve ter sido nada. Ela não tá... Eu perguntei primeiro, ela tá vomitando? Não, ela tá sangrando muito, porque ela caiu. Aí eu entendo, ela caiu, deve ter cortado. Sim. E aí eu acalmo aquela mãe, digo para onde ela tem que ir. E isso, para mim, me traz muita paz. Não é sobre o dinheiro. É não por é isso sobre... que você tem sucesso, porque você se preocupa com pessoas. Pessoas. O dinheiro, ele vem como consequência. O dinheiro é a consequência. Mas é pessoas. É pessoas. E a vida é sobre pessoas. E eu treino a minha equipe, eu treino... Porque para trabalhar comigo, uma das primeiras coisas que você gosta de ajudar, você está aqui só para ganhar um saláriozinho? Se for, esse não é o local. Porque o que a gente faz aqui é ajudar. 40 horas por semana é o que você vai fazer. Somente ajudar. Esse é o seu trabalho. Então, porque cresceu, minha empresa cresceu, eu não posso atender a todos como eu gostaria. Sim, com certeza. Mas eu tenho mãos e tenho bocas e tenho pessoas. Você conseguiu passar o seu legado. O meu legado, a minha missão, o core da minha empresa, que é servir, que é ajudar com amor e com excelência, que para mim se eu não fizer o que eu tenho, que fui chamada para fazer, eu estou falhando com Deus. Uau! Essa é uma história de uma mulher de sucesso. Você é uma mulher de sucesso. Que você venceu todas as dores, você passou pela experiência da imigração, você imigrou para cá numa época onde não tinha brasileiros, onde não se falava português, você aprendeu na raça, você passou por dificuldades terríveis. Difíceis. Mas de todas você tirou uma lição. E hoje você é essa mulher. Dá para ver a história, a sua história é uma história que hoje, para quem te conhece, assim, que não sabe a fundo, eu não sabia muito detalhe aqui. Eu te agradeço de coração por compartilhar. Eu tenho certeza que tanto eu quanto quem está em casa foi muito enriquecido com a sua história. É uma história de uma mulher de sucesso, mas uma história de uma mulher de sucesso é feito com muito choro, onde ninguém vê. Quando ninguém vê. A pessoa vê o top do iceberg, mas não vê o que está debaixo. Exatamente. Verônica, eu queria te agradecer grandemente, mas antes da gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para quem está em casa e está passando por uma situação difícil como você passou. Eu ia falar para você, a minha pergunta, a última pergunta, seria para você deixar uma mensagem para quem quer imigrar. Mas eu vou desviar um pouco. Eu vou deixar uma mensagem para quem hoje está passando, lembra do seu período tão difícil, para quem hoje está nessa situação, que imigrou, ou que está aqui, ou está em Portugal, na Itália, não importa onde, e está passando, se sentindo um peixe fora d'água e passando por essa dificuldade, porque tem muitas pessoas que estão. Sim. Que mensagem você daria para essa pessoa? Para você que está nos vendo, nos escutando hoje, se essa mensagem chegou até você, porque pode ter certeza que Deus quer que você escute isso. Acredite que tudo que você estiver passando hoje é para o seu bem. Aunque pareça que não é. Porque pode ser que você... Mas por que eu estou passando isso? Eu perguntei, mas Deus, por que eu estou passando por isso? Hoje eu olho para trás e eu vejo que era só uma lapidadinha que Ele estava me dando. Para poder eu crescer como pessoa, como mulher, como mãe, como amiga. Então, tudo que você estiver passando hoje é para o seu bem. Acredita. Acredita que Deus está trabalhando com você. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem algo grande, maravilhoso para a tua vida. Acredita. Confia. Agarra na mão dele e sabe que ele vai fazer você vencer. Fantástico. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui. Uma história linda, inspiradora. Obrigada a você. É uma expressão do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. É uma expressão. Amém. E segue com esse sorriso aí, iluminando a vida de muitas pessoas. Esse é o propósito. Obrigada, Jane, pela oportunidade. Muito. Amém. Vamos lá, dá tchau pro pessoal. Pessoal, coraçãozinho. Vamos fazer um coraçãozinho para eles. Aqui. Curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa um recadinho para a Verônica aqui, ela vai responder. Eu vou mandar Vou sim, com o maior prazer, o que eu puder. Pergunta, podem deixar pergunta? Pode deixar pergunta, à vontade. Então é isso aí, pessoal. Obrigada, tchau, gente. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.